Meu nome é João, tenho 56 anos, e a primeira coisa que senti ao sair daquele táxi na Rua dos Pinheiros foi o cheiro de Campinas, um misto de ar seco e mato queimado, infinitamente melhor do que o odor clínico de álcool e desinfetante que havia me assombrado pelas últimas 4 semanas, 30 dias, um mês inteiro deitado em uma cama de hospital, lidando com uma crise hipertensiva que quase me levou desta para melhor, ou talvez para pior, considerando o que me esperava. Ainda estava fraco, minhas pernas pareciam algodão, resultado de passar quase 30 dias sem subir mais do que 3 degraus. Mas a adrenalina de finalmente estar em casa era um estimulante natural. Olhei para a fachada da minha casa. Não era minha casa. Era a casa. A casa que Fátima e eu havíamos construído tijolo por tijolo. A casa onde minha filha Adriana cresceu e onde esperávamos passar a aposentadoria. E então, o choque. Estacionei o táxi, paguei os R$ 45 da corrida e me apoiei na bengala, sentindo o sol das 5 horas da tarde bater na minha testa. Havia um carro na minha vaga. Não o meu Gol velho, que Adriana disse ter levado para a manutenção, mas uma SUV preta e reluzente, que parecia custar pelo menos 30 vezes o valor que eu tinha no banco. Um carro de gente rica, de gente que se exibe, completamente fora do padrão da nossa vizinhança modesta. Minha cabeça começou a pulsar no ritmo da crise hipertensiva, que eu mal tinha controlado. Ignorei o carro. Talvez fosse uma visita de Adriana. Caminhei pela calçada de cimento rachado, sentindo a rugosidade familiar. Encontrei minhas chaves no bolso da calça de moletom que eu usava desde a alta. A chave prateada, a que abre a porta principal, foi para a fechadura. Girei. Não encaixou. Tentei de novo, mais forte. O metal raspou, mas a chave não virou. Minha mão tremia. Pensei que talvez estivesse tão fraco que não conseguia fazer a força certa. Examinei a fechadura. Parecia nova. Um mecanismo de segurança moderno que eu jamais teria instalado. Um frio subiu pela minha espinha. Não era possível. Eu estava fora por apenas um mês. Bati na porta. Com a bengala, primeiro, um som seco e oco. Depois com o punho, sentindo a dor vibrar em meus ossos. Esperei 1 minuto, talvez 2. O silêncio da casa, onde geralmente se ouvia o barulho da televisão ou o latido do cachorro da vizinha, era ensurdecedor. Bati de novo, mais forte, chamando: "Adriana, sou eu! Pai chegou!" O som de passos apressados veio de dentro. O ferrolho, recém-instalado, se moveu com um clique alto, mecânico. A porta se abriu o suficiente para que eu visse o rosto de Adriana, pálido, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Ela estava usando uma camisa que eu não reconhecia, e o cabelo, geralmente preso, estava solto e desalinhado. "Pai, você chegou cedo", ela sussurrou, e a voz dela era a de alguém pego em flagrante. Ela tentou bloquear a passagem com o corpo. Eu empurrei a porta, ignorando o gemido dela. "Cheguei na hora, filha. Onde está a Fátima? E por que a chave não entra? Você trocou a fechadura?" Eu dei um passo para dentro, e o cheiro me atingiu. Não era o cheiro da nossa casa, de cera e café. Era um cheiro pesado de tempero forte, alho frito e gordura. E o som de vozes desconhecidas, risadas altas, infantis, vindo da sala de estar. Olhei para a direita. O caos. Minha sala de estar, o santuário da nossa família, estava irreconhecível. Meu sofá de couro marrom tinha sido substituído por um modelo estampado, enorme e cafona. A estante de livros, onde ficavam minhas coleções de história, estava tomada por brinquedos de plástico e bonecas coloridas. Meu tapete persa sumiu. E ali, na poltrona do papai, estava um homem grande e barrigudo, vestindo uma camiseta regata suja, assistindo a um jogo de futebol com o volume no máximo. Ele me encarou, mastigando algo com a boca aberta. "Quem é você?" perguntei, sentindo meu coração disparar, o mundo girando. Tive que me agarrar à parede para não cair. Adriana, que havia seguido meu olhar, colocou a mão no meu braço. "Pai, calma. Por favor, calma. Preciso explicar." "Explicar o quê, Adriana?"
Meus olhos se fixaram no homem que agora me olhava com desdém. Ele tossiu e cuspiu no chão. No meu chão. Quem é essa gente, minha filha? E por que eles estão na minha casa? O homem se levantou lentamente. Ele era alto e tinha um ar de prepotência que me embrulhou o estômago. Atrás dele, mais pessoas começaram a aparecer. Uma mulher idosa, 2 crianças pequenas. Pelo menos 5 estranhos circulando pela minha sala. Eu sou o Marcelo, João, disse o homem, o marido de Adriana. Ele deu um sorriso lento, condescendente, sem estender a mão. E estes são meus pais e meus sobrinhos. Eles se mudaram ontem à noite. A casa estava vazia, não estava? Eu olhei de Marcelo para Adriana, que estava com a cabeça baixa. A voz me falhou. Mal consegui produzir um som. Adriana, eu disse, a voz rasgando a garganta. O que ele está dizendo? Marcelo deu um passo à frente, pondo a mão no ombro da minha filha. Era uma possessão silenciosa. O que ele está dizendo é que você está atrasado, sogrão. Sua filha, em uma decisão muito prática, achou que não fazia sentido você ficar sozinho nessa casa enorme, dado o seu estado de saúde delicado. E minha família precisava de um lugar para ficar em Campinas. Eu senti o sangue gelar. O cheiro de alho e tempero parecia sufocante. O que você está dizendo, Marcelo? Que eles estão aqui como hóspedes? Ele riu. Um som seco e cruel. Os outros na sala também riram. Adriana continuava em silêncio, os olhos fixos no chão. Não, João. Não como hóspedes. Eles estão aqui porque, legalmente falando, a Adriana passou a propriedade para eles. Ou, tecnicamente, para mim. Sua filha, minha esposa, deu esta casa para a minha família. Senti o chão sumir. Minha visão escureceu por um instante. O zumbido nos ouvidos voltando com força. Eu não podia respirar. A casa que Fátima e eu tínhamos lutado para manter, o único patrimônio de uma vida de trabalho em Campinas, entregue. Eu ergui minha bengala, apontando para Adriana. A fúria, fria e calculada, substituiu o pânico. Você fez o quê, Adriana? Eu estava há 30 dias lutando para não morrer. E você deu a casa? Adriana finalmente levantou a cabeça. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas também de uma resolução que eu nunca tinha visto. Eu tive que fazer, pai. Era a única solução. E não se preocupe. Eu guardei as suas coisas. Você pode ficar no quarto de hóspedes temporariamente, mas esta casa agora é do Marcelo, é da família dele. O gancho em meu peito foi brutal. Era o meu lar. E agora, em menos de 5 minutos de volta a Campinas, eu era um estranho, um intruso, obrigado a pedir permissão para ficar na minha própria casa, cercado pelo cheiro de estranhos e pela traição da minha filha. Minha boca se abriu. Mas a única palavra que saiu foi o nome que eu precisava para começar a lutar. Dr. Ricardo. O nome de Dr. Ricardo se dissolveu na sala, mas o som não chegou a perfurar a bolha de negação em que eu estava. Eu não conseguia respirar o ar de Campinas. Depois de 30 dias respirando o mofo do hospital e o desinfetante agressivo que prometia limpar a morte, o ar de minha própria sala de estar deveria ser um bálsamo. Em vez disso, era sufocante. Olhei para a parede. Onde estava o calendário que Fátima fazia questão de manter, com os aniversários marcados à mão? Tinha sido substituído por uma prateleira com bonecos de plástico, brinquedos feios, infantis, pertencentes a uma família que não era a minha. Quarto de hóspedes temporariamente. A frase de Adriana girava na minha cabeça. Uma afronta tão grande que superava a dor física da cirurgia que quase me levou. Temporariamente. Eu, o patriarca, o homem que construiu essa casa tijolo por tijolo, reduzido a um convidado inconveniente. Esta não era só uma casa. Era o mapa das minhas cicatrizes. Eu tinha 56 anos e os dedos tortos pelo trabalho no canteiro de obras. Eu me lembrava do suor, o cheiro de cal e cimento que me acompanhava de volta para casa no final do dia, durante mais de 20 anos. Lembro-me de ter pego empréstimos com juros obscenos para fechar o telhado antes da época das chuvas, garantindo que Adriana e Rodrigo, se ele tivesse nascido, nunca tivessem goteiras sobre suas cabeças. Tínhamos começado com 2 cômodos, uma caixa de sapatos de cimento na Zona Norte, e lentamente, com cada aumento de salário,
A casa cresceu. 3 quartos, a cozinha americana dos sonhos de Fátima e o quintal onde ela plantava suas rosas cor-de-rosa. Onde estava a memória de Fátima agora? O choque começou a dar lugar a uma raiva fria, a mesma resolução silenciosa que me fazia levantar às 4:30 da manhã para trabalhar, mesmo com febre. Eu não fiz sacrifícios para ter um quarto de hóspedes. Eu fiz sacrifícios para garantir um legado. Virei-me para Adriana. Ela parecia pequena, a mão dela agarrada à beirada do sofá novo. Um sofá que eu nunca tinha visto. Um estofado de couro sintético marrom escuro que gritava: Marcelo. Quando foi que isso aconteceu? Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Quando vocês decidiram que o fato de eu estar quase morto era uma oportunidade de negócio? Adriana estremeceu e começou a chorar de novo. Lágrimas silenciosas de culpa, mas a resolução em seus olhos não vacilava. Ela tinha feito a escolha, e o peso daquela escolha agora recaía sobre mim. Olhei além dela, para a cozinha. Havia panelas no fogão. Não eram as minhas. O cheiro não era o cheiro do feijão de Fátima, nem o aroma de café forte que me acordava. Era um aroma pesado de alho frito, de óleo velho, o cheiro intrusivo de uma vida que havia se instalado, que havia se apropriado de minha vida. Ouvi risadas vindas do corredor, 2 vozes infantis, seguido por uma voz de mulher que eu não conhecia, grossa e imperiosa. A mãe de Marcelo, talvez. Eles estavam aqui, instalados, vivendo o meu conforto, usando o meu espaço. Eu me lembrei da última vez que tinha visto Fátima deitada naquele sofá antigo, que agora estava na rua, ou em algum depósito. Ela estava lendo, tranquila, um sorriso de satisfação por termos finalmente quitado a última parcela da reforma. Ela nos deixou há pouco mais de 1 ano, e a perda dela quase me quebrou. Essa casa era o nosso santuário, a prova palpável de que o amor e o trabalho duro realmente criavam raízes. E agora, Adriana, a filha que eu tinha educado com tanto esforço, que eu havia mandado para a faculdade com o dinheiro de horas extras, tinha vendido esse santuário por conveniência, por talvez um punhado de conforto que o marido Marcelo não conseguia oferecer. O sacrifício de décadas transformado em um negócio imobiliário unilateral. A realidade, fria e cruel, finalmente me atingiu com força total. Eu não era apenas um homem traído. Eu era um homem despojado de sua história. Minha casa era minha dignidade. E para reaver minha dignidade, eu teria que ir além do perdão. Eu teria que lutar contra a minha própria carne e sangue. O aperto em meu peito se transformou em uma força centrípeta, puxando toda a minha dor e confusão para um único ponto de foco. Dr. Ricardo não era apenas meu advogado. Ele era meu último aliado contra essa traição que cheirava a alho frito e móveis desconhecidos. Eu olhei para o relógio na parede. Era quase 1:30 da tarde. O sol de Campinas batia forte na janela, revelando o pó que agora cobria os meus móveis. Fátima jamais teria permitido isso. Eu precisei me apoiar na mesa de jantar, agora coberta por revistas de pesca que certamente pertenciam ao cunhado de Marcelo. Eu tinha que agir imediatamente. Minha boca se abriu de novo e, desta vez, o nome de meu advogado não foi um sussurro, mas uma promessa, uma declaração de guerra. Dr. Ricardo, eu disse, mais alto, forçando Adriana a me encarar. Quero que você o chame agora. Quero que pegue o meu telefone. Eu vou recuperar cada centímetro quadrado desta casa e vou começar pelo quarto principal. Dr. Ricardo, eu disse, mais alto, forçando Adriana a me encarar. Quero que você o chame agora. Quero que pegue o meu telefone. Eu vou recuperar cada centímetro quadrado desta casa e vou começar pelo quarto principal. Adriana parou de piscar. O copo de água que ela segurava tremia, e por um instante, o medo atravessou a máscara de carinho forçado que ela usava desde a minha alta. Ela respirou fundo, tentando reorganizar a estratégia. Pai, por favor, vamos conversar com calma. Isso não é necessário. O Dr. Ricardo é um advogado de família. Ele não lida com essas... Não lida com roubo? Interrompi, a voz baixa e perigosa. Lida sim. É para isso que ele recebe os honorários de sua mãe há mais de 20 anos. Meu telefone, Adriana. Ela hesitou.
O silêncio era pesado, preenchido apenas pelo ruído distante de uma televisão ligada na sala, provavelmente em algum canal de esportes. Eu não sei onde está o seu celular, pai. Nós guardamos com seus pertences do hospital. Procure. Agora. Adriana finalmente cedeu, marchando para a cozinha com uma rapidez que parecia mais fuga do que obediência. Eu senti o peso do meu corpo e me apoiei novamente na mesa, observando o caos ao meu redor. Aquelas revistas de pesca estavam engorduradas. Fátima teria surtado. Ela voltou 2 minutos depois, estendendo um aparelho que eu reconheci como meu antigo smartphone. Estava na cômoda do quarto de hóspedes. O carregador está na caixa. Eu peguei o telefone. A tela estava trincada no canto superior esquerdo, uma rachadura fina, como uma teia de aranha. Eu nunca havia deixado meu celular cair. Nunca. Esse foi o primeiro sinal estranho, o primeiro pequeno arranhão na superfície da minha confiança. Ignorei o dano e disquei o número do Dr. Ricardo. A voz dele, grave e familiar, atendeu no segundo toque. João, meu Deus, que bom ouvir sua voz. Adriana me manteve informado sobre a melhora, mas achei que você estivesse ainda... Dr. Ricardo, preciso de você. Cortei a formalidade. Não estou bem. Estou em casa, em Campinas. E minha filha deu a minha casa para o Marcelo e a família dele. Houve um silêncio mortal na linha. Um silêncio que parecia absorver todo o barulho da sala de jantar. João, isso é... sério. Mais do que sério. É ilegal. Quero que entre com uma ordem de despejo. Quero que verifique todos os documentos de posse da minha casa e me diga o que exatamente foi feito enquanto eu estava sedado no hospital. Ricardo, sempre prático, mudou o tom imediatamente. Preciso vê-lo e analisar os registros. Não podemos agir de forma impensada. Amanhã de manhã, às 9 horas em meu escritório. Traga qualquer documento que possa ter sobre a escritura. Os documentos de casa estão no cofre, eu disse. A chave deve estar... Eu parei. Meus documentos. Minha carteira. Eu senti o pânico subir pela garganta. Adriana, onde está a minha carteira, o meu dinheiro? Ela estava parada na porta da cozinha, os braços cruzados, observando a minha ligação com a intensidade de um policial. Guardei tudo para o senhor, pai. Os cartões de crédito foram bloqueados por segurança, e sua carteira está aqui. Ela me entregou a carteira de couro, presente de aniversário de Fátima, surrada e macia. Abri o compartimento interno. Eu sempre guardei, religiosamente, uma quantia de emergência. R$ 900 em notas de 50. Eu os contava toda semana. Agora, o compartimento estava vazio. Completamente vazio. O segundo sinal. Não era apenas a casa. Era o dinheiro. Dinheiro vivo, que não deixava rastros bancários. Onde está o dinheiro, Adriana? Minha voz não era mais de súplica, era de comando. Ela não vacilou. Pai, o senhor teve muitos gastos de hospital. As despesas de Fátima. Nós precisamos cobrir os custos. O meu plano de saúde cobre tudo. Havia despesas extras, pai, coisas pequenas. O senhor estava muito doente. O hospital pediu. O absurdo da situação era tão gritante que eu mal consegui processar a mentira. Meu plano de saúde era um dos mais caros do país, pago com a previsão de que, na minha idade, precisaríamos de cuidados de excelência. Eu terminei a ligação com o Dr. Ricardo, concordando com o encontro às 9 horas de amanhã. O próximo passo lógico era ir ao meu quarto. O quarto principal que prometi recuperar primeiro. Eu subi os degraus lentamente, sentindo o peso da traição e o cansaço do corpo recém-operado. O corredor do segundo andar cheirava a detergente barato e a fumaça de cigarro, um odor que eu jamais teria associado à nossa casa. Ao passar pela cozinha, ouvi as vozes. Marcelo e Adriana. Eles falavam baixo, mas o eco na cerâmica fria carregava o som. Eu parei, fingindo amarrar o cadarço do meu tênis que não estava desamarrado. Se ele entrar com a ação, estamos perdidos, Marcelo. Era a voz de Adriana tensa. Ele não vai saber, Patrícia já. A voz de Marcelo era interrompida por um chiado. Mas o nome de Patrícia, minha nora, era claro. A família dele estava metida nisso. Não se preocupe. Marcelo continuou, mais baixo ainda. Quase um sussurro. O Ricardo só pode agir com a procuração. E a procuração?
A procuração está assinada, mas ele pode revogar se souber do dinheiro. Dinheiro. Oh, dinheiro. O que foi que eles fizeram? Eu me levantei e segui meu caminho, tentando parecer impassível, mas cada passo ecoava com um novo medo. Não era apenas uma casa emprestada. Era um esquema. Um roubo. E eu estava no meio dele. Um inválido de 56 anos que acabara de despertar em seu próprio pesadelo. Cheguei à porta do quarto principal, que estava escancarada. Dentro, havia móveis que não eram meus, caixas de papelão empilhadas e, na minha mesinha de cabeceira, uma foto de Marcelo e Adriana, sorrindo. O meu retrato de casamento com Fátima tinha sumido. Eu estava prestes a entrar quando ouvi, vindo do quarto ao lado, outro sussurro, mais perturbador ainda. Era a cunhada de Marcelo falando no celular. Sim, a reforma precisa começar logo. O prazo para a transferência é 30 dias. Não podemos perder a chance. 30 dias. Transferência. Eu não tinha 30 dias. Eu tinha poucas horas até a reunião com o Dr. Ricardo. Eu não estava apenas lutando contra a ingratidão de minha filha. Eu estava lutando contra um prazo. 30 dias. Transferência. As palavras vibraram em meus ouvidos como um sino de alarme, estrondosas apesar de terem sido apenas um sussurro. Não era apenas sobre morar temporariamente. Era uma tomada de posse, uma mudança de titularidade. Eles estavam planejando transferir a propriedade da minha casa. A casa que eu construí com Fátima, tijolo por tijolo, aqui em Campinas, parecia estar a 30 dias de escorregar definitivamente por entre os meus dedos. O pânico gelado que me atravessou o peito era diferente da dor da fratura que me levou ao hospital. Esta dor era a da traição e da impotência. Tive que recuar da porta do quarto principal, meus pés deslizando sobre o taco de madeira encerado, agora manchado pela sujeira de caixas e sapatos de estranhos. Eu precisava de um plano, e rápido. O tempo não era meu aliado. Rastejei pela parede, tentando não fazer barulho. Voltando pelo corredor que levava ao meu antigo refúgio, o escritório. Era o lugar onde eu guardava meus livros, meus arquivos e, o mais importante, a pequena lareira desativada que escondia o painel secreto onde ficavam as escrituras originais da casa e o testamento de Fátima. Ao chegar à porta do escritório, senti um arrepio. A porta estava entreaberta. O cheiro de móveis velhos e poeira, que eu sempre associava àquele cômodo, tinha sido substituído por um odor pungente de desinfetante forte e algo mais... gesso úmido. Empurrei a porta de carvalho. O ambiente estava irreconhecível. As prateleiras de mogno, construídas sob medida, tinham sumido. O espaço estava nu, pintado de um branco asséptico, como a parede de um hospital. Meu globo terrestre de bronze, um presente de Fátima em nosso 10º aniversário, não estava lá. Minha poltrona de couro surrada, onde eu passava longas noites lendo, havia desaparecido, substituída por um cavalete sujo e potes de tinta vazios. Parecia que a reforma que a cunhada de Marcelo mencionou já havia começado. Caminhei até a lareira desativada, que sempre havia servido de fachada. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo reverberar no silêncio da sala. O painel secreto ficava atrás de um pequeno azulejo solto. Geralmente era preciso aplicar pressão de um jeito específico para liberá-lo. Eu tateei o local. O azulejo solto não estava mais solto. Na verdade, a parede inteira parecia estranhamente sólida e lisa. Forcei as unhas na junta, mas não havia junta. Havia uma camada nova de massa corrida, perfeitamente aplicada. Parei. Meus dedos tremeram. Lentamente, passei a palma da mão pela superfície. Era fria e levemente áspera, definitivamente fresca. Não era a textura antiga da tinta a óleo descascada. Era gesso novo, talvez passado há apenas 2 ou 3 dias. Eu sabia o que isso significava. Não era apenas a minha mobília que havia sido roubada ou realocada. Eles não tinham simplesmente pegado os documentos no painel secreto. Eles tinham selado a prova de que o painel existia. Para selar o painel de forma tão profissional, eles precisavam ter tido acesso ao conteúdo antes. E para ter pressa em cobri-lo, eles precisavam de 2 coisas: urgência e medo de que eu voltasse e descobrisse o que havia sumido.
Respirei fundo, tentando forçar a racionalidade. Talvez Adriana apenas o selou porque estava entrando umidade. Sussurrei para o cômodo vazio. Era uma mentira ridícula. A umidade nunca foi um problema ali. Mas o que me causou o verdadeiro choque, o que transformou a cena de um furto em uma conspiração calculada, foi o que encontrei ao lado da parede recém-selada. No chão, encostado ao rodapé, havia um pequeno objeto que eu não via há pelo menos 20 anos. O cofre de incêndio de metal que Fátima e eu havíamos comprado logo após o nascimento de nossa filha, Adriana. Era pequeno, verde escuro, pesado e indestrutível, projetado para guardar apenas os itens mais críticos. Por que ele estava fora da parede? Ele não deveria estar fora. O cofre estava chumbado na estrutura, atrás de outra seção distante de livros, em um local que apenas Fátima e eu conhecíamos. Para retirá-lo, era necessário uma ferramenta pesada e, no mínimo, um par de homens fortes. E o pior, a porta do cofre estava arrombada. Não, arrombada não era a palavra. A lateral do cofre, a junta metálica perto da dobradiça, estava claramente cortada, um corte limpo e profundo, feito por uma ferramenta de precisão, talvez uma esmerilhadeira ou um maçarico industrial. O cheiro sutil de metal queimado ainda pairava no ar. Não se rouba um cofre chumbado com pressa e silêncio sem ajuda profissional. Minha mente girou e as peças começaram a se encaixar com uma precisão aterrorizante. Onde estava o meu dinheiro de emergência? Onde estava o testamento que eu havia guardado após a morte de Fátima, garantindo que a casa jamais pudesse ser vendida sem o meu consentimento expresso? Eu entendi. A transferência que a cunhada de Marcelo mencionou não era uma ideia recente. Era o clímax de um plano meticuloso que havia sido posto em prática desde o momento em que meu corpo parou de responder, há pouco mais de um mês. Enquanto eu lutava pela vida no hospital, eles estavam aqui, desmantelando não apenas a minha casa, mas a segurança jurídica de toda a minha existência. A ingratidão de Adriana havia evoluído para algo muito mais sombrio. Saí do escritório cambaleando, o cheiro de gesso novo grudado nas minhas narinas como o aroma da traição. Eu precisava agir, não apenas conversar. Eu tinha 1h40 até a reunião com o Dr. Ricardo. Eu não precisava mais convencê-lo de que havia um problema familiar. Eu precisava convencê-lo de que havia um crime sendo cometido e que a transferência precisava ser barrada antes que a tinta secasse nas novas paredes de gesso. O medo me inundou, mas com ele veio uma onda de fúria fria. Eles pensaram que eu morreria. Eles pensaram que um homem de 56 anos que passou um mês em coma não teria forças para lutar. Eles estavam errados. Desci as escadas, ignorando o ruído das vozes no andar de cima. Minha missão havia mudado. Pegar a chave do meu carro, que eu esperava ainda estar na caixa de correio externa, onde eu sempre a deixava para Fátima, e correr para o centro de Campinas. Eu precisava chegar ao Dr. Ricardo e contar a ele que não estávamos enfrentando um desentendimento, mas sim uma invasão de domicílio com ferramentas de corte. E que eu tinha 30 dias, ou menos, para reaver a casa antes que Adriana e Marcelo concluíssem o que, a esta altura, só poderia ser descrito como fraude e roubo. A adrenalina me carregava, mas meu corpo, ainda frágil após 30 dias de coma, mal conseguia acompanhar a urgência da minha mente. Cada passo na escada era um desafio. Meus músculos pareciam feitos de gelatina dolorida. O silêncio na casa era ensurdecedor, quebrado apenas pelo burburinho lá em cima. Adriana e Marcelo provavelmente discutindo onde guardariam o meu colchão velho. Desci o último degrau, sentindo o ar pesado da sala. Era um cheiro estranho, uma mistura de lavanda barata e gordura que não pertencia a esta casa. Esta não era a casa de João e Fátima. Era o palco de um crime. Olhei para a porta da frente. A fechadura nova brilhava, um lembrete físico de que eu não tinha permissão para entrar, muito menos para sair. Respirei fundo e me movi o mais rápido que pude em direção à lavanderia, onde ficava a pequena porta de serviço que levava ao jardim lateral. Eu tinha sorte. Eles haviam trocado as fechaduras principais, mas a velha tranca de rolete da porta de serviço ainda estava no lugar.
Girei a maçaneta lentamente, ouvindo o clique metálico que parecia um tiro de canhão no silêncio da manhã de Campinas. Saí para o sol ofuscante. O jardim estava descuidado, e a grama alta chicoteava meus tornozelos. Eu cambaleei até a caixa de correio de metal cinza que ficava ao lado do portão de garagem, o único elemento que Adriana e Marcelo não haviam ousado tocar. Ali, escondida sob um monte de panfletos de pizzaria, estava a chave reserva que eu mantinha para Fátima usar em emergências. Meus dedos tremiam ao apalpar o metal frio. Eu agarrei a chave, sentindo um alívio momentâneo que logo foi substituído por uma onda de náuseas. Foi então que percebi os olhos. Eu não estava mais dentro dos limites da minha prisão. Eu estava na rua, na Avenida 2, e os vizinhos estavam me vendo. Dona Sofia, que mora bem em frente e sempre cuidou das plantas de Fátima, estava regando suas hortênsias. Ao me ver, a mangueira parou de repente. Seus olhos se arregalaram, primeiro de reconhecimento, depois de algo muito pior. Medo misturado com fofoca. Ela sabia. Todos eles sabiam. A casa estava ocupada há quase 30 dias. Adriana e Marcelo deviam ter espalhado a história mais conveniente. Que o velho João havia ficado senil, ou pior, que ele havia morrido e a família estava apenas administrando o espólio enquanto os documentos eram finalizados. O portão de ferro que havia sido cerrado estava escorado na parede, à vista de todos. Aquele era o símbolo da invasão, e agora eu, o suposto fantasma, estava diante dele. Caminhei em direção ao meu carro, um sedã prancentário que estava parado na garagem desde que a ambulância me levou. A garagem estava aberta. Meu carro. A lataria estava empoeirada. Havia embalagens vazias de salgadinhos e um copo de café descartável no painel. O carro havia sido usado. Marcelo provavelmente tratou-o como um item emprestado. Eu deslizei a chave na ignição, sentindo-me um criminoso ao entrar no meu próprio veículo. Girei e o motor V6 rugiu, um som lindo e violento que parecia desafiar o silêncio fofoqueiro da rua. Enquanto dava ré, vi Dona Sofia apressar-se para dentro de casa, certamente para ligar para a vizinha do lado e confirmar a aparição. Eu imaginei os sussurros que surgiriam nos próximos 10 minutos, voando como fogo pela Rua 3 até a Rua 4. João voltou. Ele parece um fantasma. E ele está fugindo. Eu dirigi devagar, saindo do bairro residencial e entrando no fluxo intenso da Avenida Brasil. A fúria me mantinha acordado, mas a debilidade física era insuportável. Minhas têmporas latejavam e a visão ficava turva. Eu tinha que manter o foco. Qualquer acidente agora e eu estaria de volta ao hospital, ou pior, de volta sob a custódia de Adriana e Marcelo. Campinas passava por mim em borrões. As construções novas, o calor úmido que entrava pela janela aberta. Eu estava desesperado, mas determinado. Precisava de Dr. Ricardo. Aquele homem de 56 anos que quase morrera em um leito de hospital agora era um refugiado na própria cidade. Eu precisava de proteção legal, precisava de um plano, e acima de tudo precisava que Dr. Ricardo entendesse a escala da deslealdade que havíamos acabado de descobrir. Não era uma briga de família por herança. Era uma corrida contra o tempo, pois eles haviam tido 30 dias de vantagem para adulterar documentos. Pensei em Fátima. Onde ela estava? Será que Adriana e Marcelo a teriam envolvido nisso? Ou a haviam simplesmente silenciado? A dor da traição da minha filha era tão aguda quanto a preocupação com minha esposa. Virei na rua do escritório de advocacia. O relógio no painel do carro marcava 9h15 da manhã. Eu esperava desesperadamente que Dr. Ricardo estivesse na cidade e tivesse um espaço de tempo na agenda para um homem que havia retornado dos mortos para denunciar a própria filha por roubo e fraude. Estacionei na frente do prédio de 20 andares, o coração martelando. Antes de sair, olhei no espelho retrovisor. Eu parecia 10 anos mais velho do que meus 56 anos. Meus olhos estavam injetados de sangue e meu rosto estava pálido e cansado. Eu toquei a chave da casa no meu bolso. Ela não era mais minha casa. Era a peça central de uma batalha que eu estava prestes a iniciar. Abri a porta do carro e me forcei a respirar, sentindo o peso da minha fraqueza e da urgência. Eu tinha que ser convincente. Eu tinha que ser forte.
Se Dr. Ricardo não me ajudasse, eu perderia absolutamente tudo para Adriana e Marcelo. Eu saí do escritório de Dr. Ricardo às 4h20 da tarde. As luzes fluorescentes do elevador pareciam refletir a palidez do meu rosto. Minhas pernas tremiam, mas não era de fraqueza física. Era uma combinação venenosa de adrenalina e medo. Ricardo confirmou o que eu temia. Embora a transferência da propriedade da casa estivesse legalmente registrada em papel, ele suspeitava fortemente de fraude ou coerção, dada a minha condição de saúde na época. Contudo, provar isso exigiria um litígio caro e demorado, colocando minha filha, Adriana, diretamente sob o microscópio criminal. João, ele disse fechando a pasta com um clique seco. A lei é clara. Se ela assinou por você, precisamos provar que você não estava em plena capacidade. Isso é uma briga de família que poucos juízes gostam de ver. Mas estamos em Campinas. Faremos o nosso melhor. Preciso que você tente conseguir qualquer documento original que a autorize, ou qualquer e-mail que prove o planejamento. Eu tinha que tentar uma última vez antes de assinar o mandato de representação para Dr. Ricardo. Eu precisava confrontar Adriana com o conhecimento do que a esperava. Eu precisava saber se o amor de filha ainda existia por trás da ganância. Dirigi meu velho sedã, que parecia um refúgio de dignidade no meio do trânsito apressado de Campinas, de volta ao bairro. A luz do sol de fim de tarde parecia zombar da minha desgraça. O céu estava tingido de cores vibrantes, um cenário de cartão postal para a traição. Ao virar a esquina da Rua dos Jasmins, meu coração quase parou. A fachada da casa onde passei os últimos 30 anos com Fátima, e onde Adriana havia crescido, estava irreconhecível. Não havia mudanças estruturais, mas a vibração era diferente. Havia um SUV novo e imponente parado na frente, e o gramado, que eu sempre mantive impecável, estava ligeiramente pisoteado. Pessoas. Havia pessoas na varanda, pessoas que eu não conhecia. Estacionei na rua tremendo. Minhas mãos agarravam o volante com tanta força que meus nós estavam brancos. Eu me forcei a sair do carro e caminhei até o portão de ferro. O som da campainha ecoou na varanda. As cabeças viraram em uníssono. Adriana estava sentada em uma cadeira de jardim de Vime, rindo com uma mulher que parecia ser a mãe de Marcelo, meu genro. Quando me viu, o sorriso dela desmoronou em uma expressão de horror e irritação. Marcelo saiu da casa, vestindo uma camiseta de time de futebol e bermudas. Seu sorriso, que ele mantinha presunçoso mesmo em momentos de cortesia, estava agora amplamente exibido. Ele não estava mais fingindo respeitar o pai de sua esposa. "O que você quer, João?" ele perguntou, aproximando-se da grade. Sua voz era grave e áspera, o som de alguém que se sentia plenamente investido de autoridade. "Eu quero falar com a minha filha, Marcelo. E eu quero as chaves da minha casa." Minha voz estava tremida, mas eu fiz o máximo para soar forte. Marcelo parou a pouco mais de 1 metro de distância. Ele cruzou os braços sobre o peito. Ele não riu alto, mas fez um som seco e repugnante que fez as pessoas na varanda ficarem em silêncio. "As chaves? João, você realmente não entendeu o memo, não é? Esta é a casa da minha família agora." Adriana fez o que era certo. Ela garantiu que a propriedade fosse usada para quem realmente pode mantê-la e apreciá-la. É um presente para minha mãe. Eu preciso dela, Marcelo. É a minha casa, onde Fátima e eu criamos a Adriana. É a única coisa que eu tenho. Eu senti o sangue subir à minha cabeça. Eu estava gritando na rua. Marcelo me olhou de cima a baixo, sua superioridade física e financeira esmagando a minha fragilidade recém-adquirida. "Olhe para você, João. Você mal consegue ficar em pé sem se cansar. Você passou 1 mês no hospital em Campinas. A verdade é que você não precisa de uma casa grande como esta, cheia de escadas e manutenção. Você precisa de cuidados. Eu disse isso a Adriana. Um lugar menor, talvez uma clínica assistida, é mais seguro para você." As palavras me atingiram com uma violência inesperada. Um asilo. Ele estava sugerindo que eu fosse descartado como lixo velho. "Isso é a coisa mais cruel que eu já ouvi, Marcelo." Eu sussurrei. Meus olhos procuraram Adriana, que agora estava de pé, mas mantinha a distância, olhando para os próprios pés. "Cruel? Não." Marcelo corrigiu.
dando um passo à frente, encostando-se ao portão. O cheiro de churrasco e cerveja pairava ao redor dele. É pragmatismo. Você deveria estar grato. Adriana se livrou de uma dor de cabeça imensa e garantiu o futuro dela. Essa casa estava parada enquanto você quase morria. Ela agiu rápido. E agora, se você me der licença, estamos tendo um churrasco de família para celebrar a mudança da minha mãe. Ele fez um gesto, acenando para que eu me afastasse do portão. Eu vou te processar, Marcelo. Dr. Ricardo está com o meu caso. Marcelo riu de verdade dessa vez, um som áspero. Você acha que vai nos processar? Seu próprio sangue. Você vai gastar o pouco que tem tentando provar que sua filha é uma criminosa. E mesmo que você ganhe, o que você fará com a casa? Você vai morar sozinho, doente, no meio de tanta memória de Fátima? Não seja infantil, João. Aceite a derrota. Ele se virou para Adriana, que finalmente levantou os olhos. Havia vestígios de culpa em seu rosto, mas a lealdade a Marcelo era mais forte. Diga a ele, Dri. Diga que ele não pode nos fazer isso. Adriana hesitou por um longo segundo, e então, com a voz baixa, mas firme o suficiente para ser ouvida por todos na varanda, ela disse: Pai, por favor, vá para casa. Você está nos envergonhando. O impacto foi devastador, mais do que qualquer insulto de Marcelo. Vá para casa. Mas eu não tinha mais casa. Eu me virei, o estômago revirado, sentindo-me um mendigo expulso. Ao caminhar de volta para o meu carro, ouvi o som da risada alta de Marcelo voltando à varanda. Eu estava perdendo. Estava sozinho, humilhado, e meu próprio sangue havia me rejeitado publicamente, me comparando a uma mancha na rua. Eu sabia que a guerra estava apenas começando, e agora, a esperança dada por Dr. Ricardo havia se transformado em um combustível muito mais potente, a fúria fria. Eles iam pagar caro por terem rido de mim. Eu não tinha nada a perder, exceto a minha dignidade, e essa eles já haviam levado. Eu ia lutar até o fim, mesmo que isso significasse queimar o legado da minha família em Campinas. Eu precisava ligar para Dr. Ricardo. Tínhamos que acelerar o processo. Este jogo era para valer. O rugido do motor do meu sedã setentista era a única coisa que impedia a risada de Marcelo de ecoar na minha cabeça. Apertei o volante com tanta força que senti os ossos dos meus dedos estalarem. A estrada de Campinas à noite parecia um túnel escuro e frio. A fúria que eu sentia não era mais quente. Era gélida, concentrada, perigosa. Peguei o celular e disquei o número que eu já havia decorado. Dr. Ricardo, sou eu, João. Minha voz estava áspera, quase irreconhecível. Quero acelerar tudo. Não amanhã, mas agora. Não estou mais procurando justiça, estou procurando vingança. Dr. Ricardo, do outro lado da linha, manteve a calma profissional de sempre. Ele me pediu para respirar. Eu não o fiz. João, sei que está abalado. Encontre-me às 8 da manhã. Traga tudo o que conseguir. Escrituras antigas, extratos, qualquer coisa que prove que essa casa foi comprada com seu suor e que Adriana sabia disso. A noite foi inexistente. Dormi 3 horas no sofá da minha irmã, onde eu estava temporariamente. E às 7 da manhã eu já estava de pé, vestindo a armadura de um homem que perdeu tudo e só tinha a lutar. Os 3 dias seguintes foram um inferno burocrático, uma prova da minha resiliência física e mental. Começamos pelo cartório de registro de imóveis no centro de Campinas. O cheiro de papel envelhecido e poeira sufocava, misturando-se com o ar-condicionado frio. Dr. Ricardo usava um terno impecável, enquanto eu, em jeans e camisa polo, parecia um estranho em meu próprio pesadelo legal. A busca foi lenta. Precisávamos saber se Adriana, com a ajuda de Marcelo, havia agido legalmente ou se havia cometido fraude. A casa está em seu nome, João. Isso é indiscutível, disse Dr. Ricardo, folheando um volume de documentos grossos que pareciam ter a idade da cidade. A questão é como ela conseguiu a procuração para transferir os bens, ou, se houve uma venda forçada, como ela justificou sua incapacidade de se opor. Encontramos o primeiro indício de sujeira. O documento de transferência que, teoricamente, passava a propriedade da minha casa para o nome de uma empresa de fachada ligada a Marcelo, havia sido assinado com uma procuração particular. O documento tinha data de cerca de 1 semana após o meu despertar no hospital.
Eu estava lúcido, mas ainda muito fraco e sedado. Isso é fraude, sibilei. Dr. Ricardo balançou a cabeça. Não exatamente. Eles dirão que você estava apto a assinar. Precisamos provar o dolo. No dia seguinte fui ao meu banco de longa data, o Banco Nacional de Campinas. Passei pelo gerente que me conhecia há mais de 20 anos. Expliquei a situação, sentindo a humilhação de ter que pedir a um estranho para investigar a minha própria filha. Pedi os extratos dos últimos 6 meses. Queria rastrear cada centavo. Fátima e eu tínhamos uma poupança de emergência, fruto de décadas de trabalho duro, guardada para a aposentadoria. Um montante superior a R$150 mil. Os extratos revelaram a segunda e mais dolorosa traição. Uma série de retiradas em espécie, feitas por Adriana, usando o cartão adicional que ela tinha para emergências. As retiradas somavam quase R$50 mil, todas realizadas no primeiro mês em que eu estava internado, inconsciente. A descrição era vaga. Despesas médicas. Minhas despesas médicas, eu sabia, estavam sendo cobertas pelo meu plano de saúde, e Fátima havia deixado uma reserva para cobrir pequenas faltas. R$50 mil não eram pequenas faltas. Saí do banco com a cabeça girando, o cheiro forte do ozônio das impressoras ainda impregnado nas minhas narinas. A fúria se solidificou em certeza. Isso não era apenas um mal-entendido. Era um roubo meticuloso e planejado. A última parte da investigação era a mais difícil para mim. O contato humano. Eu tinha que voltar para a vizinhança. Não para a minha casa, mas para a casa da Dona Isaura, a vizinha mais antiga da Rua 6. Dona Isaura era um arquivo vivo e, francamente, a maior fofoqueira de Campinas. Bati na porta dela no final da tarde, a luz alaranjada do sol batendo nas janelas. Ela me recebeu com um abraço apertado e uma expressão de sincera pena. João, meu Deus, que alegria vê-lo bem. Mas por que não está na sua casa? Perguntou ela, me puxando para a sala onde o cheiro de incenso barato e comida caseira era reconfortante. Dona Isaura, eu vim aqui para saber de algumas coisas. Quando eu estava no hospital, a Adriana e o Marcelo, eles se mudaram rapidamente? Ela cruzou os braços sobre o peito, os olhos arregalados, pronta para entregar a história completa. Rapidamente? Em 3 dias, João. 3! Eles vieram com um caminhão de mudança enorme. Parecia que estavam fugindo. E o Marcelo, que rapaz antipático. Ele veio até mim logo que você foi para o hospital, perguntando sobre as cercas. Ele disse que Adriana estava preocupada que a casa ficasse vazia. E quando ele trouxe a família? Isso foi na semana passada. A mãe dele, as 2 irmãs. Elas parecem ter se apossado de tudo. A Adriana nem parece mais a dona da casa. Ela fica quietinha. O Marcelo que manda e desmanda. Ele estava até pintando a fachada de um verde horrível. Dona Isaura então me entregou a informação que eu precisava para a linha do tempo. E sabe o que mais? A Adriana disse que você estava muito doente, que havia assinado um documento transferindo a casa para eles como um presente de gratidão por cuidarem dela enquanto você estava no hospital. Ela disse isso há uns 10 dias. Um presente. A fúria gelada se transformou em uma lava fervente. Eles haviam se apossado de tudo, não apenas a casa, mas também a narrativa. Eu não era um homem roubado, era um pai generoso e doente. Dirigi de volta ao escritório de Dr. Ricardo na manhã seguinte, com os documentos do banco e o testemunho de Dona Isaura em mãos. Joguei as provas sobre a mesa de mogno lustrosa. Isso é o dolo, eu disse, apontando para as retiradas de R$50 mil. E isso é a prova de que eles sabiam que eu não lhes tinha dado nada. Eles mentiram para os vizinhos sobre um presente. Dr. Ricardo colocou seus óculos e analisou os documentos. Um sorriso lento, quase imperceptível, começando a surgir em seu rosto. João, seu trabalho de investigação foi cirúrgico. Com as retiradas, provamos má-fé e apropriação indébita. Com o testemunho da vizinha, provamos a intenção fraudulenta da transferência. Eles não roubaram apenas sua casa. Eles roubaram sua dignidade e seu dinheiro. Ele se levantou, ajeitando a gravata. É hora de dar o próximo passo, João. Não vamos mais apenas anular a venda. Vamos processar criminalmente Adriana e Marcelo por fraude.
apropriação indébita e uso de procuração de má-fé. Vamos tornar a vida deles miserável em Campinas. E começaremos com uma ordem judicial de despejo imediata. Eles vão sair da sua casa em menos de 48 horas, quer queiram ou não. O cheiro de papel velho e couro polido parecia mais intenso de repente, sufocando o ar. Eu ainda estava sentado na cadeira de couro de Dr. Ricardo, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas enquanto a realidade das suas palavras afundava. Processo criminal. Fraude. Despejo em 48 horas. Não era mais apenas sobre reaver o que era meu. Era sobre punição. Dr. Ricardo, eu não sei se entendi bem. Vamos para o campo criminal? Minha própria filha? Dr. Ricardo inclinou-se sobre a mesa, o rosto sério. A iluminação fria de Campinas que entrava pela janela refletia na sua testa. João, se você quiser apenas a casa de volta, paramos agora. Mas você não apenas teve a casa roubada. Você foi roubado. E, francamente, o crime que eles cometeram é muito maior do que você imagina. Ele empurrou a pasta grossa de volta para um canto, tirou uma pasta fina de cor ocre de uma gaveta trancada e a abriu sobre a mesa. Tudo o que investigamos até agora era o como. Como eles conseguiram a procuração. Como manipularam você. Como fraudaram a transferência. Agora, vamos ao porquê. E o porquê, João? É sujo. Ele deslizou sobre a mesa uma série de documentos financeiros grampeados. Eram extratos bancários, e no topo, uma folha timbrada de um grande banco de investimento. Seus extratos mostram que os 4,5 milhões de reais que eles supostamente embolsaram com a venda fraudulenta da sua casa mal permaneceram na conta de Adriana e Marcelo por 48 horas. O dinheiro entrou e saiu imediatamente, numa série de transferências complexas. Eu peguei os papéis, sentindo a rugosidade do papel. Os números eram grandes demais para minha mente cansada de 56 anos processar de imediato. Mas eu podia ver a seta vermelha de saída que Dr. Ricardo tinha marcado com caneta. 4 grandes pagamentos. Para onde foi? Minha voz soou rouca. Foi direto para cobrir buracos. Especificamente o buraco negro de uma empresa de materiais de construção em nome do pai de Marcelo, no interior de São Paulo. O mundo girou ligeiramente. Marcelo sempre foi o genro arrogante e ambicioso. Ele falava de grandes projetos e investimentos que pareciam sempre à beira do sucesso estrondoso, mas que nunca se materializavam. Dr. Ricardo apontou para um documento de consolidação de dívida. Este documento é a chave. Meses antes de você ser internado, Marcelo estava à beira da falência total. A empresa do pai dele tinha uma dívida massiva, atrasada há quase um ano, de impressionantes 7 milhões de reais. Eles estavam prestes a perder tudo, incluindo a casa da família dele. Eu senti um frio percorrer minha espinha. A revelação não era o roubo da casa, mas o motivo. Não para melhorar a vida de Adriana e Marcelo, mas para resgatar a família de Marcelo de um buraco financeiro de proporções catastróficas. Então, a minha casa... Minha voz travou. A casa que Fátima e eu construímos, onde criamos Adriana, foi usada como garantia para salvar o pai de Marcelo? Exatamente. Os 4,5 milhões da venda foram usados como entrada urgente para renegociar essa dívida de 7 milhões. Eles precisavam de liquidez imediata para evitar a execução da propriedade do pai de Marcelo. E para ter certeza de que o arranjo funcionaria, eles garantiram que a família dele já estivesse morando na sua casa em Campinas para facilitar a transição. Eles não estavam movendo a família para um novo lar. Eles estavam se escondendo no seu. Eu larguei os papéis como se estivessem em chamas. O ar da sala tornou-se rarefeito. Eu havia imaginado que Adriana, talvez influenciada pelo marido, tivesse agido por ganância. Mas isso não era ganância. Era traição em seu nível mais baixo. Eles me usaram como uma tábua de salvação financeira para a família do antagonista. Eles me deixaram no hospital, na UTI, sabendo que, se eu morresse, a casa seria deles de qualquer maneira para cobrir os rombos de Marcelo. O pensamento de Adriana, a menina que eu segurava no colo, sorrindo e conspirando com Marcelo para sacrificar o pai moribundo para pagar uma dívida de 7 milhões, era pior que qualquer dor física que eu tivesse sentido. Minhas mãos começaram a tremer.
Adriana sabia da dívida. Temos evidências de que ela estava intimamente envolvida no planejamento da renegociação. Ela não só sabia, ela participou ativamente da trama para usar seu patrimônio como cobertura. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. O som distante do trânsito de Campinas parecia abafado. O desprezo que senti se cristalizou, transformando a tristeza em uma raiva fria e densa. Eu não estava apenas perdendo minha casa. Eu estava perdendo a minha filha, e ela se tornou a inimiga. Doutor Ricardo, eu disse levantando-me lentamente, a visão fixa na janela. Não vamos apenas processar criminalmente. Eu quero o máximo. Quero que eles percam o sono. Quero que a reputação de Marcelo seja destruída em Campinas e na família dele. Quero que a justiça encontre Adriana e a puna com a maior severidade possível. Eu quero que eles percam tudo, exatamente como planejaram que eu perdesse. Ele sorriu, mas era um sorriso profissional, gélido. João, agora estamos falando a mesma língua. O pedido de despejo será entregue amanhã de manhã ao juiz. Mas há algo mais que podemos fazer. Para garantir que eles sintam a dor de forma pessoal e imediata, proponho que seja o senhor a entregar, pessoalmente, a notificação judicial na sua antiga casa. Eu pensei na imagem de Marcelo e Adriana, talvez jantando na minha mesa, rindo de como me enganaram. Sim, doutor, eu farei isso. Mas não irei sozinho. Quero a polícia comigo. Quero vê-los sair algemados da minha casa se for necessário. E quero que o pai de Marcelo assista ao vivo a dívida dele se tornar uma prisão. Meus olhos se fixaram novamente na pasta ocre. A dor do roubo havia sido substituída pela determinação de um homem que perdeu tudo, mas que estava prestes a recuperar sua dignidade através da vingança mais fria e calculada. Naquela noite, eu deixei o escritório de Dr. Ricardo, não como um idoso doente, mas como um predador faminto, pronto para caçar. A ordem de despejo seria a minha arma, e amanhã, em menos de 24 horas, eu voltaria para o número 57 da Rua das Orquídeas para recuperar o que era meu, e para destruir minha filha e meu genro. A manhã chegou gelada, fria como o aço da vingança que eu carregava. Eu não dormi. Apenas fiquei olhando para o teto do minúsculo quarto de hotel em Campinas. Cada minuto era uma eternidade de espera calculada. Mas a contagem regressiva terminou quando o relógio do meu celular marcou exatamente 8h30. Eu vesti o meu melhor paletó, o mesmo que Fátima havia me presenteado há 10 anos, e senti que estava me preparando não para uma reunião, mas para um enterro. O enterro da minha própria filha, Adriana. Dr. Ricardo me esperava no saguão, imperturbável, segurando sua maleta de couro. A nosso lado, 2 policiais militares aguardavam, uniformizados e sérios. O peso da lei estava visível na sua presença e no brilho metálico de seus distintivos. João, Dr. Ricardo me chamou, sua voz baixa e profissional. Lembre-se do plano. Nenhuma violência, apenas a execução da ordem. Eles têm 30 minutos para remover seus pertences mais essenciais. O resto será armazenado. Eu sei, doutor, respondi, minha voz rouca. Não era nervosismo. Era o esforço para manter a raiva sob controle, como um gás venenoso contido em um frasco. Eu só quero que eles sintam o que é perder tudo, exatamente como me fizeram sentir. A curta viagem até a Rua das Orquídeas, número 57, foi feita em silêncio mortal. O carro da polícia nos seguia de perto. Quando chegamos, o choque visual me atingiu primeiro. A cerca viva estava mal aparada, e havia uma bicicleta infantil jogada na entrada. Eles não haviam apenas roubado minha casa, eles a tinham desrespeitado, impondo seu cheiro, sua sujeira e seu caos. Paramos. O som da viatura policial quebrando o silêncio da manhã pacata de Campinas fez com que vizinhos curiosos começassem a espiar pelas janelas. Eu saí do carro e senti o cheiro familiar do jasmim da vizinha, misturado agora com o odor estranho de fritura vindo da minha cozinha. Subi os 3 degraus da varanda. Antes que eu pudesse sequer pensar em bater, a porta se abriu. Quem atendeu não foi Marcelo nem Adriana. Foi o pai de Marcelo, aquele homem gordo e careca por quem eu havia assinado como fiador no banco há anos, agora morando na minha casa,
vestindo um moletom que parecia ter saído do lixo. Seus olhos arregalaram-se ao me ver, e depois para os policiais logo atrás. João, o que você está fazendo aqui? Achei que você não podia sair do hospital. Ele balbuciou, a surpresa se transformando em puro medo. Pois é, o morto voltou, eu disse sem emoção. Marcelo surgiu por trás do pai, vestindo uma camisa de futebol suja. Seu rosto, geralmente arrogante, estava pálido. Ele soube imediatamente. Ele deve ter lido a minha determinação na forma como eu estava ereto, sem o menor vestígio do homem que ele esperava. O idoso doente e indefeso. Marcelo, aqui está o Dr. Ricardo, meu advogado. Ele tem algo para você. Eu declarei dando um passo para o lado. Dr. Ricardo, com a calma de quem serve um prato frio, estendeu a ordem judicial, um documento pesado e ameaçador. Ordem de despejo imediato. Assinada hoje pela manhã. Vocês têm 30 minutos para sair do imóvel. Caso contrário, serão acusados de invasão de domicílio, além de apropriação indébita e fraude. Marcelo agarrou o papel e o rasgou em um acesso de raiva infantil. Os fragmentos caíram em meu tapete persa. Você não pode fazer isso. Esta casa... Adriana me deu a procuração. O barulho atraiu Adriana. Ela desceu as escadas correndo, os cabelos desgrenhados. Ao me ver, ela parou no último degrau, como se eu fosse um fantasma que atravessava o portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. Pai, o que está acontecendo? O que é toda essa confusão? Vizinhança inteira está olhando. Ela gritou, sua voz aguda de pânico. Adriana, eu disse, a voz quase um sussurro, mas carregada de mais veneno do que eu jamais pensei que pudesse produzir. Você me traiu. Você deu minha casa, o único patrimônio que eu tinha para a família do seu marido. Você me deixou para morrer na miséria na sarjeta de Campinas, enquanto eles festejavam aqui. Marcelo tentou puxá-la para dentro, mas ela resistiu, focada em mim, seus olhos vermelhos e lacrimejantes. Não, pai, você não entende. Eu estava te protegendo. Você estava doente, você ia gastar tudo no hospital. Eu só estava gerenciando para o nosso futuro. Nosso futuro. Eu ri. Um som seco e horrível. Você vendeu a alma, Adriana. E a sua mentira custou o resto da minha vida. Você é a prova de que sou um fracasso como pai. Naquele momento eu senti uma dor aguda no peito, mais forte do que qualquer dor de hospital. Não era o coração físico. Era o coração partido pela traição de sangue. Eu cambaleei levemente, e Dr. Ricardo colocou a mão no meu ombro, me ancorando. Senhores, um dos policiais interveio, a mão no coldre. A ordem é clara. Se os invasores não se retirarem pacificamente, teremos que conduzi-los. E o senhor Marcelo tem pendências de fiança que precisam ser resolvidas. A viatura está aqui para ele também. O pai de Marcelo começou a chorar, lamentando o nome do filho e de como ele estava arruinado. Marcelo congelou, percebendo que o jogo tinha acabado. Não era só o despejo. A dívida que eu havia transformado em ordem de prisão era o golpe final. Ele olhou para mim, não com raiva, mas com o ódio vazio de um perdedor que finalmente entendeu a dimensão do seu erro. Adriana, porém, parecia quebrada além do conserto. Ela se ajoelhou no chão da sala, agarrando as minhas pernas de forma desesperada. Pai, por favor, não faça isso, eu te amo, me perdoa. Podemos conversar, podemos reverter tudo. Ela implorava, as lágrimas escorrendo, misturando-se à sujeira da casa. Eu olhei para baixo, para a filha que eu havia criado, que havia me apunhalado pelas costas sem remorso. Não havia amor nem perdão. Restava apenas a fria justiça que eu havia forjado. Você não me ama, Adriana. Se me amasse, não teria me roubado. Eu murmurei, e gentilmente, mas com firmeza implacável, usei a ponta do meu sapato para afastá-la das minhas pernas. 25 minutos. Ou vocês saem, ou saem algemados. Eu me virei e caminhei até o centro da sala de estar, ignorando seus soluços e as ordens dos policiais para que se levantassem. Pela primeira vez em meses, eu estava de volta ao meu território, e o ar na Rua das Orquídeas parecia finalmente respirável. Eu olhei para a parede onde Fátima havia pendurado o nosso primeiro retrato de família, e senti um nó na garganta. A casa estava de volta, mas a família estava irremediavelmente destruída. O policial fechou a porta da viatura.
O som oco ressoou na rua, seguido pelo motor do carro. Marcelo e seu pai estavam indo para a delegacia. Adriana foi obrigada a entrar em um carro de aplicativo, levando apenas uma pequena mala de rodinhas, sob a supervisão do Dr. Ricardo. Eu estava sozinho na minha sala, agora fria e silenciosa. A recuperação havia sido brutal, e eu precisava urgentemente de um café forte. Eu peguei meu celular e liguei para Dr. Ricardo, que estava do lado de fora supervisionando a catalogação dos bens deles. Doutor, preciso que agende nosso próximo encontro. Temos que garantir que a papelada da fraude no banco seja entregue amanhã mesmo. Quero que Marcelo pague por cada centavo. E mais importante, quero que Adriana não tenha como se aproximar de mim, nunca mais. Entre com a medida protetiva imediatamente. A guerra estava vencida, mas a paz ainda estava muito distante. Eu respirei fundo, pronto para enfrentar a solidão dentro das 4 paredes que eram minhas novamente. A casa estava salva, mas João estava completamente quebrado. O que faria agora? O que Campinas guardava para um pai que acabara de deserdar a própria filha? Eu toquei na cicatriz recém-feita em meu peito e soube que a vingança havia me custado mais do que eu jamais imaginei. E eu ainda tinha 3 passos legais para garantir que a minha filha nunca se recuperasse da humilhação que ela mesma havia plantado. O meu silêncio seria a sua sentença. O cheiro de desinfetante ainda pairava no ar, um aroma químico e frio que tentava, sem sucesso, mascarar a ausência. A casa estava vazia. As rachaduras na parede que Marcelo havia ignorado pareciam zombeteiras, pequenos mapas da destruição que se instalara na minha vida. Eu estava sentado na poltrona da sala, a mesma de onde Fátima assistia às suas novelas, e pela primeira vez em semanas, não havia barulho. Não havia a algazarra dos parentes de Marcelo, nem a voz fria de Adriana. Apenas o silêncio pesado de Campinas à tarde. Eu havia vencido. A sentença de despejo havia sido executada. Marcelo e Adriana foram humilhados publicamente, obrigados a retirar seus pertences e a família dela. O processo criminal que Dr. Ricardo havia ameaçado mover, referente à ocupação fraudulenta enquanto eu estava em coma induzido, pendia como uma guilhotina sobre a cabeça de Marcelo. O toque do celular fez-me saltar. Era Dr. Ricardo, pontual como um relógio suíço. João, como se sente na sua casa? Vazio, doutor, mas grato. E o próximo passo? Eu não queria perder o ritmo. A vingança, para ser completa, precisava ser fria e metódica. Excelente, João. Eu tenho notícias muito boas e algumas que talvez lhe custem a última gota de esperança no seu coração, se é que ela existia. Dr. Ricardo suspirou audivelmente. Vamos começar com Marcelo. A ação de cobrança está em tramitação acelerada. Exigimos o ressarcimento de todos os aluguéis que ele cobrou indevidamente, os gastos com serviços públicos que foram para o nome dele durante a ocupação, e uma quantia significativa por danos morais e patrimoniais. O total excede a marca de R$250 mil. Considerando os bens que ele tem registrados em sociedade com o pai, a falência é iminente. E digo mais, notificamos a empresa onde ele trabalha sobre a quebra de confiança e os processos judiciais. Não deve durar uma semana lá. Senti um arrepio na espinha. Não era prazer, era apenas uma sensação de dever cumprido. Eu não queria dinheiro. Eu queria que ele perdesse tudo. Queria que ele sentisse na pele a fragilidade de ter o chão puxado debaixo dos pés. E quanto a Adriana? Perguntei, sentindo a voz travar. Esse era o ponto onde a vitória se tornava um fracasso moral irrecuperável. A medida protetiva foi concedida em caráter de urgência. O juiz foi inflexível, João. A violação do seu lar e a apropriação dos seus bens enquanto você lutava pela vida foi vista como uma violência grave. Ela não pode se aproximar de você por menos de 100 metros. Isso inclui seu local de trabalho, se você voltar. E claro, esta casa em Campinas. 100 metros. Era uma distância pequena, mas era um universo de separação legal. Significa que mesmo que o remorso a consumisse, mesmo que ela tentasse buscar o perdão que eu já sabia que não daria, a lei a impediria. Ótimo. Deserdamento? O Novo Testamento está pronto, João. Ele revoga qualquer disposição anterior. Adriana está legalmente fora de qualquer herança ou benefício.
E, para garantir que ela não possa alegar insanidade ou pressão, registramos uma declaração sua, filmada e juramentada, explicando que a decisão é uma consequência direta da usurpação da sua casa. Eu peguei os documentos que Dr. Ricardo havia deixado sobre a mesa de vidro antes de sair. O papel timbrado do tribunal era frio e oficial. A assinatura do juiz era o martelo final que selava o caixão da minha relação paternal. Eu soube que Marcelo havia sido demitido na manhã seguinte, graças a um artigo pequeno, mas venenoso, em um jornal local de Campinas, que mencionava a fraude familiar e a expulsão por ordem judicial. O orgulho de Marcelo, que ele tanto exibia nas reuniões de família, estava esmagado publicamente. Ele não era mais o genro bem-sucedido. Era o criminoso que roubava o pai moribundo da esposa. A punição era completa. Legalmente, financeiramente, socialmente. Eu me levantei e andei pela casa. Na cozinha, os armários estavam quase vazios, mas o cheiro de incenso que Fátima gostava parecia ter voltado, fraco e nostálgico. A vingança me deixou com um buraco no peito, no mesmo lugar onde a cirurgia havia deixado uma cicatriz física. Eu havia salvo a casa, mas eu havia perdido a família. Olhei para a fotografia de Adriana, ainda pequena, sorrindo banguela para a câmera. Era a única foto dela que eu havia mantido exposta. Eu a peguei, deslizando os dedos sobre o papel. Ela não era essa pessoa fria e gananciosa da foto. O que eu fiz de errado? O que Fátima teria dito? Guardei a foto na gaveta mais funda da escrivaninha. Eu não podia mais olhar para ela. Era um fantasma que eu tinha que exorcizar. A partir de agora, eu era João, o homem que havia ganhado sua casa, mas deserdado sua única filha. Eu precisava recomeçar em Campinas, sozinho, aos 56 anos. Mas eu não podia começar até que a dor da vitória parasse de latejar. A medida protetiva me garantia paz legal, mas o silêncio da casa gritava a falta de paz no meu espírito. Eu tinha um último ato a cumprir: a reclusão e a reconstrução. E eu tinha certeza de que a próxima notícia que eu teria de Adriana seria sobre o divórcio dela de Marcelo. Ou pior, um pedido desesperado, legalmente impedido de me alcançar. Eu precisava mudar as fechaduras, trocar o número do telefone e talvez pensar no que fazer com a imensa solidão que havia se mudado permanentemente para a minha sala. Olhei para fora, para o jardim que eu havia plantado com Fátima. O sol se punha, pintando o céu de Campinas com tons de roxo e laranja, cores que pareciam bonitas demais para a tragédia que vivia dentro daquelas paredes. A guerra havia terminado, mas a vida, eu temia, jamais seria a mesma. A única coisa que me restava era esperar pelo toque final do destino. A manhã seguinte ao fim da guerra não trouxe o sol que eu esperava, mas uma luz fria e pálida que mal ousava penetrar a janela da sala. Eu não estava apenas esperando pelo toque final do destino. Percebi que o destino, para ser cumprido, exigia a minha participação. Eu precisava erguer tijolo sobre tijolo a vida que Marcelo e, dolorosamente, Adriana haviam tentado demolir. A primeira ordem foi prática e simbólica: segurança. Liguei para o chaveiro. O som de 30 chaves sendo removidas da minha velha argola e substituídas por apenas 2, pesadas e novas, foi um hino à minha recém-adquirida independência. Paguei ao homem, um jovem calado com barba rala, com notas amassadas. Ele mal me olhou, mas ao fechar o portão com o clique metálico da nova fechadura, senti uma barreira física e emocional sendo instalada entre mim e o mundo exterior, especialmente o que vinha de Campinas. Em seguida, o telefone. O velho número conhecido por todos seria desativado. Contratei uma nova linha, cujo número seria guardado a 7 chaves, apenas para Dr. Ricardo, e talvez no futuro longínquo, para alguém que eu pudesse confiar. O silêncio do aparelho desligado era inicialmente ensurdecedor, mas rapidamente se tornou um conforto silencioso. A ausência de toques urgentes, pedidos traiçoeiros ou a voz fria de Marcelo era, paradoxalmente, a melodia que eu precisava. A solidão, antes uma hóspede indesejada, passou a ser vista como uma aliada. Ela me forçava a olhar para dentro, sem as distrações do conflito constante. Comecei pelo jardim, o local onde Fátima e eu passávamos nossas tardes de sábado,
plantando rosas e girassóis. Era lá que a tragédia parecia mais evidente, pois as ervas daninhas haviam tomado conta enquanto eu estava no hospital. Eram plantas invasoras, assim como a família de Marcelo havia sido. Passei o dia com luvas grossas, o cheiro de terra molhada e adubo impregnando minhas mãos e minhas roupas. Era um trabalho duro, físico, que me lembrava que, apesar dos meus 56 anos e do corpo ainda convalescente, havia força remanescente em mim. Arrancava as ervas daninhas com fúria controlada, jogando-as em sacos pretos. A cada puxão, era como se estivesse removendo um pedaço da traição de Adriana. Aos poucos, as rosas de Fátima, sufocadas, puderam respirar novamente. No final da tarde, exausto, sentei-me no banco de madeira, observando o canteiro limpo. As cores do crepúsculo de Campinas eram as mesmas de ontem, roxo e laranja, mas agora não pareciam zombar da minha dor. Pareciam apenas cores. Liguei para Dr. Ricardo na manhã seguinte. Doutor, só queria confirmar se a ordem de restrição está completamente em vigor. A voz de Dr. Ricardo, sempre calma e profissional, ressoou com segurança. Perfeitamente em vigor, João. Eles não podem se aproximar de sua propriedade. E Adriana legalmente está impedida de usar qualquer argumento sobre a posse da casa, dadas as evidências que coletamos. Sua casa está segura. O título é seu. E sobre o divórcio dela? Alguma notícia? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Dr. Ricardo hesitou. Não legalmente formalizado, João. Mas as coisas não vão bem. Marcelo tem o temperamento volátil que previmos. E agora que eles perderam a garantia de um teto em Campinas, a pressão está aumentando sobre Adriana. É provável que em breve receba o pedido de divórcio, ou que ela própria inicie o processo. A notícia não me deu alegria, apenas um cansaço profundo. Eu não desejava o sofrimento de Adriana, mas a reconstrução dela, se viesse, precisaria ser solitária, assim como a minha. Ela precisava entender o peso da escolha que havia feito. Nos dias que se seguiram, a rotina se estabeleceu. Acordava cedo, fazia um café forte, lia o jornal, evitando, claro, as notícias sobre família ou finanças, e dedicava as manhãs à casa. Reorganizei a estante de Fátima, limpei os retratos de casamento e descartei os poucos objetos que Adriana havia deixado para trás. Pequenas lembranças infantis que antes eram preciosas, mas agora pareciam farpas. Eu estava construindo uma nova fortaleza, forjada pela dignidade e pelo silêncio. As cicatrizes estavam ali, visíveis e doloridas, mas não eram mais feridas abertas. Eram calos. Uma tarde, ao passar pela antiga cômoda do quarto de hóspedes, vi algo que me chamou a atenção. Era um pacote envelope pardo, grosso, esquecido ali em meio a lençóis velhos. Não havia remetente. Abri-o com curiosidade. Dentro, havia documentos. Eram as escrituras originais da Casa de Campinas, que Marcelo alegara terem sumido. E, mais importante, uma carta datada de quase 3 meses antes, escrita por Adriana. Comecei a ler com o coração acelerado. A letra era apressada, quase ilegível, e o tom era de pânico. A carta não era dirigida a mim, mas a uma amiga, falando sobre a pressão insuportável de Marcelo, a ameaça de violência e a dificuldade de fugir da situação. Era uma confissão de aprisionamento, uma prova de que, antes de tudo desabar, minha filha havia estado pedindo ajuda em silêncio, talvez até antes de eu ir para o hospital. Senti um misto de raiva e piedade. Ela estava cercada. A guerra, eu percebi, havia terminado em minha casa, mas estava começando, de forma muito mais feia, na vida de Adriana. E a ironia cruel era que, devido à ordem de restrição que eu havia solicitado para me proteger, eu era legalmente impedido de estender a mão. Eu tinha minha paz, minha reconstrução, mas agora eu tinha o toque final do destino. Eu sabia que a próxima e última etapa seria assistir, à distância, à ruína da pessoa que eu mais amava e descobrir o que restava do meu coração de pai. Eu precisava me preparar para o que viria a seguir. 6 meses. 6 meses haviam se passado desde que assinei os documentos finais com o Dr. Ricardo.
desde que a ordem de restrição se tornou uma muralha invisível, mas sólida, entre mim e a vida que um dia chamei de minha. Eu estava em um novo apartamento, pequeno, silencioso, na periferia de Campinas. Ele cheirava a tinta nova e a solidão, um cheiro muito diferente do mofo doce de madeira antiga que eu conhecia tão bem. Eu estava livre, legalmente falando. Eu tinha minha paz. Mas o preço era alto, mais alto do que o valor daquela casa de tijolos e memórias. O preço era a certeza de que a dor de Adriana estava apenas começando, e eu não podia ser o pai que ela precisava. Em uma tarde de quinta-feira, Dr. Ricardo me ligou. Eu estava sentado na varanda, observando a garoa leve que cobria o asfalto. A linha estava excepcionalmente clara, mas as palavras eram pesadas. João, ele começou, a voz neutra e profissional. Eu sinto que você precisa saber. Recebi a notificação hoje. O divórcio dela e Marcelo foi protocolado. Meu estômago gelou. Eu apertei o celular contra a orelha. Como ela está? A pergunta escapou. Idiota, sabendo que ele não teria essa informação. Não sei dos detalhes pessoais, mas parece que o clã de Marcelo não facilitou. Ela está fora da casa agora, mas parece que saiu apenas com o que cabia em uma mala. A casa, bem, eles a hipotecaram para um negócio de Marcelo. Parece que não sobrou muita coisa do que ela pensava que era dela. Eu fechei os olhos. Não senti satisfação, nem vingança. Apenas uma tristeza profunda, do tipo que assenta nos ossos. Minha vingança não era ver Marcelo arruinado, mas saber que Adriana finalmente estava livre do cerco que ela havia permitido. E ela tentou contato? Perguntei. Não. Ela sabe da ordem de restrição. É melhor assim, João. Ela precisa de tempo para curar o que a família de Marcelo fez, e o que, infelizmente, tudo isso fez a vocês dois. Desliguei a chamada e fiquei ali, na garoa fria. A ordem de restrição era a prova final de que, para sobreviver, eu tive que cortar fora a parte mais vital de mim. Eu havia me tornado o pai que impôs uma cerca legal à sua própria filha, tudo para manter a dignidade que me havia sido roubada. O tempo passou. 6 meses se tornaram 1 ano. Eu me acostumei ao silêncio. Voltei a trabalhar com consultoria, mas em um ritmo mais leve. Aos 57 anos, eu entendi que minha missão não era mais construir impérios, mas sobreviver com integridade. Fátima sempre dizia que a casa era apenas um invólucro. Ela estava certa. O verdadeiro valor estava na paz de poder dormir sem medo de ser traído por quem você ama. Um dia, em um pequeno café em um bairro distante, vi uma silhueta familiar. Cabelos castanhos, ombros um pouco curvados. Era a Adriana. Meu coração bateu tão forte que pensei que poderia desmaiar. Ela estava sozinha, lendo um livro. Estava mais magra, o rosto marcado pela exaustão, mas seus olhos, enquanto folheava as páginas, tinham um lampejo de concentração que eu não via há anos. Não havia sinais da arrogância possessiva de Marcelo, nem da sombra pesada da família dele. Era a minha filha, não a genro deles. Eu me escondi atrás do menu. Minhas mãos tremiam. O impulso de ir até ela, de pedir perdão por ter sido tão duro, de dizer que eu entendia que ela estava pedindo socorro quando me apunhalou, era quase insuportável. Mas então me lembrei da ordem. Lembrei-me do conselho de Dr. Ricardo. Lembrei-me do que Patrícia, a irmã de Marcelo, me disse no hospital. Você está velho, você não tem mais controle. Eu não tinha mais controle sobre ela, e talvez isso fosse o presente final. Adriana precisava se reconstruir sozinha. Ela precisava entender que o poder de sua vida não estava em mim, ou em Marcelo, mas nela mesma. Se eu me aproximasse agora no meio de sua fragilidade, eu apenas a faria dependente novamente e a impediria de descobrir sua própria força. Eu tomei meu café, lentamente observando-a. Ela era uma estranha, uma filha que eu amava desesperadamente, mas que eu só podia amar à distância. Paguei a conta e saí sem que ela me visse. Enquanto caminhava pelas ruas de Campinas, o sol da tarde me aquecia. A dor da perda ainda estava lá, crua e presente, mas agora vinha misturada com a serenidade de quem não tem mais nada a perder, exceto a própria dignidade. Eu sobrevivia à traição,
a perda da casa e a destruição da minha relação com minha filha. O que me restou? Restou o direito de recomeçar, mesmo que fosse em um apartamento alugado com o coração partido, mas limpo. Aprendi que o legado mais importante não é o dinheiro ou a propriedade, mas a história de como você sobreviveu quando tudo desabou. Adriana estava sofrendo as consequências de suas escolhas, e eu estava sofrendo as consequências das minhas. O caminho da cura era longo, mas pela primeira vez em anos eu conseguia ver a luz fraca, mas persistente no fim da estrada. Eu havia aprendido que a paternidade não termina quando a ordem de restrição começa. Ela apenas se transforma em uma oração silenciosa e em uma vigilância cheia de esperança. Eu estava pronto para o que viesse. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do João. E, se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir, e que Deus abençoe seu caminho.